lá, vamos dar continuidade ao nosso bloco de ondas, estamos estudando aí a parte de efeito Doppler, vamos fazer aí mais questões para que você possa aprender com segurança, beleza? Vamos lá, questão ó, número 2, da parte de efeito Doppler. Uma ambulância com a sirene ligada emite um som com uma frequência de 520 Hz. Admitindo que a velocidade da onda sonora seja 340 metros por segundo e que a ambulância possui uma velocidade constante de 80 metros por segundo, determine a frequência percebida pelo observador parado na calçada quando a ambulância se aproxima e quando a ambulância se afasta. Bem, a formulazinha que a gente comentou logo na aula anterior foi essa expressão aqui, ó. Velocidade do som mais ou menos a velocidade do ouvinte, velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Nessa questão em particular, o ouvinte ele está parado, então essa velocidade já é zero. E aí, a letra A está dizendo que a nossa ambulância ela se aproxima. Então a gente vai escutar, o observador, né, o ouvinte vai escutar uma frequência maior do que 520. E aí a gente precisa se ligar. Por que a gente precisa se ligar? Porque como existe essa aproximação, beleza que a frequência vai ter tendência de ficar maior. Mas para que a frequência aqui fique maior, é necessário que essa parte de baixo aqui fique o quê? Menor. E menor, então, tem que ser o sinal qual? Tem que ser o sinal negativo. Então, ó, sinal negativo, massa. Agora a gente já pode substituir os valores. Então a expressão já está na nossa mão. Então a frequência vai ser, a frequência que essa ambulância emite, que é 520, vezes o 340, mais ou menos zero, não contribui. De novo, a velocidade da onda sonora é 340, e aqui tem um negativo, qual é a velocidade da ambulância? 80 metros por segundo. Essa ambulância é a ambulância da Fórmula 1. 80 metros por segundo, se a gente colocar o 80 aqui, ó, a gente vai ter que essa frequência é 520, essa conta vai dar 260 e aqui tem 340. E aí esse cálculo aqui, ó, eu já coloquei a resposta aqui ao lado para não dar trabalho para a gente fazer. Então a frequência que o ouvinte vai escutar é uma frequência maior do que 520 e vai dar 681. Isso quando a ambulância o quê? Se aproxima. Mas a letra B é quando a ambulância ela se afasta. Quando existe um afastamento, se ligue que a frequência tende a diminuir. Bem, a fórmula é frequência emitida, velocidade do som mais ou menos a do ouvinte e velocidade do som mais ou menos da fonte. Só que no nosso caso o ouvinte está parado. Só que agora eu sei que ele se afasta, então a frequência tende a diminuir. Então esse valor aqui eu preciso o quê? Aumentar. Se esse valor precisa aumentar, então o nosso sinal tem que ser mais. Então vamos colocar aqui o sinal direitinho. O sinal aqui, ó, mais. Dessa maneira a gente consegue obter a forma de calcular. Então a frequência que nós desejamos, ó, é a frequência inicial, que é 520, 340 que é a velocidade da onda sonora, e aqui é 340 mais 80, beleza. Então 520, 340 dividido, essa soma aqui, ó, vai dar 420. E se a gente fizer esse cálculo, ó, a resposta dessa frequência vai ser 421, ou seja, uma frequência menor do que a original, que foi 520. Beleza? Massa. Então já viu que é a aplicação de uma fórmula. É só treinar essa aplicação dessa fórmula. Vamos fazer mais alguns problemas para você conseguir treinar na boa? Dessa vez o ciclista está se movimentando. E aí ele escuta uma frequência que vale 1000 Hz, emitido por uma ambulância, que se aproxima com uma velocidade de 30 metros por segundo. Sabendo que as velocidades são medidas em relação ao solo e que a velocidade do som no ar é 340, determine qual vai ser a frequência que o ciclista vai escutar. Visualizando aqui, a observação é que o ciclista em ambulância move-se em sentidos opostos. Beleza. A forma de fazer é muito tranquila. Primeiro decorar a fórmula. F é igual a F0, que multiplica a velocidade do som mais ou menos a do ouvinte, velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Essa é a fórmula. O que a gente tem que batalhar é a questão dos sinais. Bem, se existe uma aproximação dos dois, então eu já sei que a frequência tem que aumentar nos dois casos.
Mas para que a frequência aumente, aqui também tem que aumentar. E para que a frequência aumente, aqui precisa o quê? Diminuir. Pronto. Aumentar é a gente colocar um sinal de mais e diminuir é a gente colocar o sinal de menos. Então a fórmula adaptada a essa questão é simplesmente isso. Então, ó, a frequência vai ser a frequência original, que é 1000, que multiplica a velocidade do som, que é 340, mais a do ouvinte, que foi o ciclista. 340 menos a ambulância, não é isso? Então, ó, essa ambulância tem 30 metros por segundo. Então, ó, colocar aqui menos 30. Então, a frequência que vai ser maior do que 1000 naturalmente, a conta dela é 1000 que multiplica 345 dividido por 310. Essa continha não é nada simpática, poderia simplificar, mas o valor eu já coloquei aqui, ó. A frequência que será escutada pelo ciclista vai dar 1112,9 Hz, beleza? 1112,9 Hz é a frequência que o nosso ciclista vai escutar. Então, um grande lance é perceber, ó, vai haver uma aproximação. Opa, aproximação, frequência aumenta. Na parte de cima, para que aumente, a gente bota o sinal mais. Mas para que a frequência aumente, na parte de baixo a gente coloca menos. Não tem mistério, pessoal. É só treinar um pouquinho. Então, ó, questão número 4, para você treinar ainda mais, diz assim. Uma fonte em repouso, então dessa vez ó, a ambulância, entre aspas, está em repouso, emite o som com uma frequência de 2000. E esse som se propaga com a velocidade de 300. Determine com que um observador deve se aproximar para que a frequência escutada por ele tenha um valor de 4000 Hz. Então é um pouquinho diferente, mas a fórmula é a mesma. Só que quem é zero é um sujeito que não tinha sido zero até agora. Quem é zero foi a fonte. Então, ó, esse pacote aqui vai morrer. A frequência que ele vai escutar, ela é 4000, beleza? 4000. A frequência emitida foi 2000, que multiplica a velocidade, que é 300 em cima e 300 embaixo, só que aqui é a velocidade da fonte que está parada. E aqui tem que ter cuidado, que é aquela história de que se a frequência aumentou, isso aqui precisa também ficar maior, para que aumente, porque são diretamente proporcionais. Então o sinal é mais. E aqui vai ter a velocidade do ouvinte, que é isso que ele está pedindo. Então pronto, ó. Esse 2000 vem dividindo, 4000 dividido por 2000 é igual, olha ali, 300 mais V0 dividido por 300. Então essa conta aqui dá 2 e agora é só fazer meio pelos extremos para poder terminar essa questão. Meio pelos extremos vai ficar 600 é igual a 300 mais V0. Então a gente descobre que a velocidade que ele precisa estar se aproximando é 300 metros por segundo. Se ele se aproximar com 300 metros por segundo, então ele vai escutar com o dobro da frequência original. Beleza? Massa! E para a gente então, ó, terminar esse assunto de efeito Doppler e poder caminhar um pouquinho mais aí no conteúdo de ondas, vamos a essa questão número 5. Imagina um trem-bala, passa pitando pela plataforma de uma estação. Uma pessoa nessa plataforma ouve o apito do trem, aproximando-se com uma frequência de 450 Hz. E após a passagem do trem, a frequência do apito parece cair para 300 Hz. Qual é a velocidade do trem-bala? Considerando que a velocidade do som é 340. Essa questão é um pouquinho mais caprichada, porque ele já dá o valor da frequência na situação do trem se aproximando e dá o valor da frequência do trem se afastando. Mas ele não fornece para a gente o valor do F0, nem muito menos fornece para a gente a velocidade do trem. Eu vou chamar de VT. Mas ele está dizendo que o ouvinte, ele está o quê? Ele está parado, o VO, V do ouvinte é 0. Bem, o lance é montar a fórmula. Então a frequência que o ouvinte escuta é a frequência 0, que ele não forneceu, velocidade do som mais ou menos a velocidade do ouvinte, velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Em nossa questão, a gente pode dizer que o ouvinte ó, tem velocidade nula.
E aí tem duas situações. Tem a primeira situação que a gente vai dizer que essa frequência vai aumentar. Para que essa frequência aumente, que existe a aproximação, eu estou ligado que esse valor tem que diminuir. E para diminuir tem que colocar o sinal negativo. Então a maior frequência foi 450. Esse F0 eu não sei. A velocidade da onda sonora é 340. Aqui tem que ficar 340 mais ou menos. Mas se a frequência é maior, esse valor aqui tem que ser menor, porque eles são inversamente proporcionais. Menor tem que botar menos. E a velocidade da fonte é a velocidade do trem que a gente não sabe. Então fica assim a primeira equação. Guarda e segura a onda. Na segunda situação, a frequência passou a ser 300. Aí a frequência deixa de ser maior e passa a ser menor. Mas para que a frequência fique menor, então esse termo tem que ser maior. Então o sinal aqui vai ser mais. O F0 permanece, em cima continua zero a velocidade do ouvinte, então fica só a velocidade do som, só que aqui vai ficar 340 mais a velocidade do trem. E agora, professor, como é que a gente faz para resolver isso aqui? Em tese, a gente tem duas equações, duas incógnitas. Pode dar um pouco mais de trabalho para resolver, mas não é tão difícil. Como é que você faria, professor? Meu irmão, eu faria assim, ó. Esse termo aqui, ó, está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Então você obtém que esse F0 vezes 340, ele é igual a 450 que multiplica 340, corrigindo aqui, 340, dando continuidade aqui, mas voltando para o nosso slide que estávamos. É meio pelo extremo, então F0 vezes 340 é igual a 450 que multiplica 340 vezes o V do trem, que é o que a gente quer. E de maneira análoga, muito parecido, F0 vezes 340 de novo é igual a esse meio pelos extremos, a 300 que multiplica 340 mais a velocidade do trem. Como esse termo é igual a esse termo, a gente garante que isso aqui é igual a isso aqui, ó. Então a gente vai ficar 450 que multiplica 340 menos a velocidade do trem é igual a 300 que multiplica 340 mais a velocidade do trem. Simplifique isso aqui por 150, vai dar 3. 3 que multiplica 340 menos a velocidade do trem, simplificando por 150, isso aqui dá 2. Que multiplica 340 mais a velocidade do trem. Agora, ó, faz essa propriedade de multiplicar. O triplo de 340 é 1020. Então, 1020. Voltando. Se eu multiplicar por 3, vai ficar menos 3 velocidade do trem. Igual. Voltando. O dobro de 340 é 680. E aí, voltando, a gente tem o dobro da velocidade do trem, mais o dobro da velocidade do trem. Esse termo passa para lá somando, e esse termo passa para cá subtraindo. Então, não é tão feio. Quando a gente fizer a subtração desses dois, vai dar exatamente 340. E a soma de 2V do trem mais 3V do trem vai dar 5V do trem. Então, a gente passa dividindo isso, ó, 340 dividido por 5, isso aqui vai dar 300 por 5. A gente sabe que essa conta é 60 e 40 por 5 dá 8. Então isso aqui vai dar exatamente 68 metros por segundo, como a gente tinha falado antes. E com isso a gente finaliza essa parte de efeito Doppler, beleza? Que é mais um tópico aí da parte de ondas. Na sequência a gente tem esse tópico 5 de ondas, que é a parte de intensidade e nível sonoro. Então, a intensidade na física aqui, ó, nesse assunto de ondas, é definido potência sobre área. Só que quando a gente está falando de alto-falante, gerando, né, ondas sonoras, a gente pode imaginar que essas ondas sonoras ocupam esferas. E aí a área que a gente vai utilizar muitas vezes é a área de uma esfera. E a área de uma esfera, lembre-se que é 4πr2. Então, a intensidade, ó, é potência sobre área. A unidade de intensidade é a unidade de potência, que é o watts, dividido pela unidade de área, que é o metro quadrado. Então, intensidade é o watts por metro quadrado. A gente não fornece nenhuma unidade especial para englobar essas duas, não. Fica assim mesmo.
Intensidade sonora, watts por metro quadrado. E aí a gente tem uma grandeza que foi definida como nível sonoro. Essa grandeza definida como nível sonoro a gente vai chamar de beta. Beta é 10 decibéis logaritmo de I0 sobre I. Na verdade, de I sobre I0. Deixa eu só corrigir aqui. Então, colocando aqui o nossa borrachinha. I sobre I0. É a expressão que a gente precisa memorizar de nível sonoro. Aí aparece um logaritmo aqui e a gente não tem muita dificuldade para logaritmo não, tá? O que você precisa saber do logaritmo são algumas poucas propriedades. Então, se você tem um log de A sobre B, é lembrar que isso é o log de A menos o log de B. Se você tem um logaritmo de A vezes B, isso é o logaritmo de A mais o logaritmo de B. E se você tem um logaritmo de A elevado a N, isso aqui é N log de A. Pronto, essas são as propriedades de logaritmo que você precisa saber. E além das propriedades de logaritmo, se você tem aqui o log de A na base B é X. Isso aqui se resolve como, professor? Não sei nem como é que... Rapaz, é só isso aqui, ó. B elevado a X tem que dar A. É isso, é. Faça um exemplo, professor. O logaritmo de 32 na base 2, eu não sei quanto é. E aí, professor, como é que eu resolvo essa coisinha besta? É só assim, ó. 2 elevado a x é 32. Aí você fatora o 32, meu irmão. Se você fatorar o 32, ó, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8. E aí vai fazendo até terminar. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, terminou. Então isso aqui é 2 à quinta. Então se 2 elevado a x é 2 elevado à quinta, a gente obtém que x vale 5. Então isso aí é o basicão de logaritmo que a gente precisa para conseguir fazer as questões de nível sonoro. Então só precisa saber de duas fórmulas esse negócio de intensidade e nível sonoro. Sim, precisa saber de duas fórmulas e aplicar um pouquinho. O nível sonoro beta é 10 decibéis, logaritmo de I sobre I0. Esse I0 aqui, memorize, ele vale 10 a menos 12 watt por metro quadrado. Guarda aí, tá? E como a gente já falou, intensidade é potência sobre área e muitas vezes a área é a área da esfera, que é 4πr2. Vamos trabalhar em cima de problemas para que a gente possa aprender esse novo conteúdo aí, o tópico 5 de ondas. Então, questão número 1. Questão número 1 diz assim, ó, qual é a intensidade de um som em watts por metro quadrado num lugar onde o seu nível sonoro é 50 decibéis? Bem, falou decibéis, é essa fórmula aqui, ó. Beta, que é o nível sonoro que é dado em decibéis, é 10 decibéis logaritmo de I sobre I0. Então, esse beta é esse 50 decibéis. Se eu colocar 50 decibéis igual a 10 decibéis logaritmo de I sobre I0, quando esse 10 decibéis passar dividindo, ora, quanto é que vai ser? 50 dividido por 10? 5. Então, a gente está encontrando que 5 é o logaritmo de I sobre I0. E aí, é você se ligar que quando não aparece a base, é porque a base é 10. Então, na prática, ó, só para te relembrar, se você estiver enferrujado, se eu coloco assim, ó, o logaritmo de x na base 10 vale 2. Como é que faz isso mesmo? 10 elevado a 2 é igual a x. Logo, x é igual a 10 a segunda, que eu escrevo como 100. Pronto, temos algo parecido ali. A gente tem assim, ó, que o logaritmo de I sobre I0 é igual a 5. A base não está aparecendo aqui, mas é 10. Então vai ficar, ó, não foi 10 elevado a 2? Então, agora é 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 é igual a I sobre I0. Mas quem é o nosso I0 que a gente já memorizou? Bem, antes de dizer quem é o nosso I0, a gente pode fazer meio pelos extremos. Meio pelos extremos, aqui tem 1, ó, I vezes 1 é I. Vai ficar I0 vezes 10 à quinta. Então, o nosso I, que é o que ele está querendo, o I0 é 10 a menos 12, que a gente colocou aqui no resuminho. Exatamente, ó, 10 a menos 12. Vamos pegar ele aqui. Beleza. Então, a gente consegue obter o nosso valor de I. Então, se o I0 é 10 a menos 12, multiplicado por 10 à quinta, ó, a tia ensinou, repete a base e soma os expoentes. Então, a gente vai encontrar a intensidade sonora.
a intensidade sonora é 10 a menos 7 watt por metro quadrado. Beleza? Vamos fazer mais? A primeira é sempre traumatizante por causa do logaritmo. O cara está esquecido do logaritmo, aí fica doidinho. Então vamos fazer mais exercício, no instante você vai aprender. Uma banda de rock pode conseguir com seu equipamento de som um nível de 120 decibéis a uma distância de 40 metros das caixas acústicas. A potência do som produzido na condição acima por essa banda é em watts. Bem, ele está pedindo a potência. A gente já sabe que a intensidade é potência sobre a área. E aí é você entender que a nossa área é o 4πr2. E esse raio vai representar justamente essa distância que ele falou aí, que foi de 40 metros. Então, se eu já tenho o R, para descobrir a potência, que é o desejo, eu tenho que saber a intensidade. E a intensidade a gente vai descobrir através desse nível sonoro. Não deu o nível sonoro? Então, beta é 10 decibéis logaritmo de I sobre I0. A gente vai achar esse I aqui, ó. Ele não falou que esse nível sonoro que o cara consegue é 120 decibéis? Esse 10 decibéis passa dividindo. 10 decibéis. Beleza. Isso é o logaritmo de I sobre I0. Essa conta aqui, ó, simplifica, vai dar exatamente 12. Então, a base quando não aparece é 10. Então, isso aqui, como a gente já viu, vai ser 10 elevado a 12 é igual a I sobre I0. Beleza. Mas o I0 é 10 a menos 12. Faça meio pelos extremos. Então, esse I vai ser o 10 a 12 vezes o I0, que é 10 a menos 12. Então, esse I está dando 1 watt por metro quadrado. Massa. A gente acabou de achar essa intensidade, que é o que a gente precisava para poder achar potência. Então, pegando a manha aí, intensidade, como a gente já falou, é potência sobre a área. Intensidade, considerando a área como sendo esférica, é 4πr ao quadrado. No nosso caso, esse raio representa a própria distância que o sujeito se encontra da caixa de som. Se a gente fizer meio pelos extremos, então a potência que ele quer é a intensidade que multiplica 4π distância ao quadrado. O raio é a própria distância. Agora é substituir, porque a intensidade, ó, que a gente acabou de calcular, vale 1. 4 é 4, π, posso considerar 3,14 e a distância que ele forneceu foi 40 metros, não é isso mesmo? Isso, 40 metros. Então, ó, quando a gente coloca aqui, ó, 40, vai levar ao quadrado. Então, a gente tem aqui, ó, 40 ao quadrado, 1.600. Multiplicado por 4, multiplicado por π. 4 vezes 16 é 64. Então, é 6.400 vezes π. Π, eu posso dizer de forma aproximada, que é aproximadamente 3. A gente sabe que vale 3,14. Se eu colocar 3, a conta ficaria 3 vezes 6.400 dá 19.200. Mas a resposta seria um pouquinho maior do que 19.200. Então, um pouquinho maior do que 19.200, com certeza, é a letra A. E aí a gente responde essa questão 2. Então, aprendemos um pouquinho mais, reforçamos um pouquinho mais. Tá, vamos fazer mais problema que você fica craque de vez. Questão número 3 aqui, envolvendo essa parte de intensidade e nível sonoro. Um cachorro, ao latir, emite um som cujo nível de intensidade é 65 decibéis. Se forem 2 cachorros latindo ao mesmo tempo, o nível de intensidade será... Aí tem que ter um pouco de cuidado. Por quê, professor? Porque quando eu falo 2 cachorros, a gente pode pensar assim. A gente pode dizer que quando tem um cachorro, a potência é P. E quando tem 2 cachorros, a potência do latido vai ser 2P. Então eu dobro a potência. E se eu dobro a potência, a pergunta é o que é que eu faço com esse nível sonoro? Bem, a ideia é, nível sonoro é 10 decibéis logaritmo de I sobre o I0. Na prática, a gente sabe que potência, né, intensidade é potência sobre área. Então, a gente está mantendo a área constante.
e a gente dobrou a potência. Quando a gente dobra a potência, a gente dobra a intensidade. Então, o que a gente pode fazer é assim. A gente pode fazer que esse nível sonoro, ele é 65 decibéis. Isso aí coloca 10 decibéis, logaritmo de I sobre zero. Guarda essa informação. Então, na prática, a gente vai obter que o logaritmo de I sobre I0, quando a gente passar dividindo, vai dar 6,5. Guarda. Só que quando eu coloco 2 cachorros, a intensidade dobra. Potência dobra, intensidade dobra. Então, se a intensidade vai dobrar, na prática, o que a gente vai ter aqui, ó, a nova formulação é: eu não sei quem é esse novo beta. Continua 10 decibéis. Só que vai ficar logaritmo, não é mais I, é 2I. Sobre quem? Sobre I0. Então o que, professor? O que é que a gente pode fazer aqui? Meu irmão, a gente pode dizer que isso aqui, ó, esse beta, usando a propriedade de logaritmo, 10 decibéis, logaritmo, aí aqui tem I sobre I0, que multiplica 2. Sim, isso aqui quer dizer o quê? A gente já viu que o logaritmo de A vezes B é o logaritmo de A mais o logaritmo de B. Então, a gente pode dizer que esse nível sonoro vai ser 10 decibéis, que multiplica dois termos. É o logaritmo de I sobre I0 mais o logaritmo de 2. Só que esse logaritmo de I sobre I0, a gente já deixou guardadinho aqui que vale 6,5. Então, esse valor aqui, ó, é 6,5. E o logaritmo de 2, ele deu na questão. Quanto é que vale? O logaritmo de 2, ele está dizendo que é 0,3. 0,3. Então, a conta que a gente vai fazer é 10 que multiplica 6,8. Dando, então, o quê? 68 decibéis. Curioso, não é? Um cachorro latino gera um nível sonoro de 65. E 2 cachorros latinos, da mesma maneira, não dobra. Aumenta só um pouquinho. Ó. Ficou quanto? 68 decibéis. 68 decibéis é a letra B. Tenho certeza que a maioria ia marcar o dobro, mas não é assim, beleza? Para chegar em 130, vai ter que ter muito cachorro. Porque cada cachorrinho aqui está somando o quê? 3 decibéis, beleza? Então vamos dar sequência para finalizar aí mais uma questão e a gente completar esse conteúdo de intensidade e nível sonoro. Quantas vezes maior é, então, a intensidade dos sons produzidos em concertos de rock, que tem 110 decibéis, quando comparado ao som produzido por uma buzina, bem, que é 90 decibéis? A ideia é, você vai armar essa fórmula mais de uma vez. Em nível sonoro, é 10 decibéis, logaritmo de I sobre 0. Só que vai ser assim, ó, nível sonoro 1 está para uma intensidade 1. Nível sonoro 2 está para uma intensidade 2. E aí a gente vai achar a relação entre as intensidades. Entendeu? Vamos lá. 90 decibéis é a primeira história, que é a buzina do carro. 10 decibéis, que multiplica logaritmo de 1 sobre 0. Guarda essa informação. 110 decibéis é 10 decibéis, logaritmo de I2 sobre I0. Como é que faz, professor? Meu irmão, a ideia é a gente, por exemplo, separar isso aqui, ó. Separar como, professor? É a gente passar o 10 decibéis dividindo. Então, a gente obtém logaritmo de I1 sobre I0 igual a 9. E nesse caso aqui, quando a gente passar dividindo, o logaritmo de 2 sobre I0 vai dar 11. Só que a gente já sabe que o logaritmo de A sobre B é o logaritmo de A menos o logaritmo de B. Então, vamos aplicar isso aqui. Então, aqui vai ficar assim, ó. Logaritmo de 1 menos o logaritmo de 0 é igual a 9. Logaritmo de I1 menos o logaritmo de 0 é igual a 9. O logaritmo, de maneira análoga, de I2 menos o logaritmo de I0 é igual a 11. Tá. Vê qual é a minha sugestão aqui, ó. A gente vai multiplicar isso por menos 1 e somar essas duas expressões.
Quando multiplicar isso por menos 1, vai ficar 11 menos 9, dando 2. Quando multiplicar por menos 1, isso aqui vai dar mais log de 0 com menos log de 0 dá 0. E isso daqui vai ficar log de 2 menos log de 1. Sim, e a subtração, como a gente já viu, é a divisão. E 2 sobre 1. Isso é 2. Ah, professor, tá chegando. Tá chegando, essa base aqui é 10, meu irmão. Então isso aqui é 10 elevado a 2, é I2 sobre 1. E aqui, ó, surgiu a resposta. A razão das intensidades de 2 sobre 1 é 10 ao quadrado, ou seja, 100. A banda de rock tem uma intensidade 100 vezes maior do que a buzina do carro. 100 vezes maior, então, ó, é a letra D. Beleza, então? Com isso, então, ó, a gente fecha essa parte aí de ondas. Tranquilo? Depois tem mais. Valeu, então.